Boa noite a todos, obrigado a todos aqueles que estão presentes nesta conferência online e podemos apresentar esta nossa conferência intitulada Nova Ordem Mundial, o desmantelamento das nações, que é um tema bastante atual, mais ainda com estas notícias emergentes, e para nos podermos também enquadrar em tudo aquilo que se está a passar verdadeiramente. Com esta conferência pretendo, de uma forma simples e acessível, dar a conhecer e a compreender todas as ações que são executadas a nível nacional e mundial por esta estrutura organizada, como ela nos afeta no cotidiano e que meios utiliza para o propósito de estabelecer um governo global e com ele levar ao desaparecimento dos Estados-nação e à subjugação das populações, impondo uma escravatura económica, social, política e individual. Como eles mesmos afirmam, não tereis nada e sereis felizes. Mas afinal, o que é esta nova ordem mundial? Trata-se de uma poderosa organização secreta, discreta ou dissimulada que conspira para governar o mundo por meio de um governo mundial autoritário, que irá substituir os Estados-nação soberanos, recorrendo à propaganda maciça, diversificada, desmantelamento progressivo dos grandes pilares da civilização e das sociedades, substituindo-as por novas ideologias artificiais sob o dominador comum da perda de referências, do medo, da submissão voluntária aos grandes organismos mundiais que nos protegem e garantem supostamente um futuro melhor. Assim, desprovido de valores morais sólidos e de meios, dos quais se abdicou como consequência destas agendas catastróficas, ficam abertas de par em par as portas para o estabelecimento de uma nova ordem mundial, ditada pela oligarquia multimilionária do mundo. Ocorrências significativas na política e finanças são especuladas por serem orquestradas por uma cartilha excessivamente influente e que opera através de muitas organizações de fachadas. Com um olhar atento, podemos ver inúmeros acontecimentos na história recente e mesmo agora na atualidade, com passos de um plano contínuo, perfeitamente desenhado, para estabelecer o governo mundial. Patentes de resto das múltiplas reuniões políticas e financeiras, oligárquicas, onde se vai decidindo os destinos da humanidade e as políticas a serem levadas a cabo pelos governos locais e organismos mundiais. Vários destes acontecimentos, orquestrados por esta oligarquia ou elite mundial, funcionam como um rastilho para que a maioria das pessoas, devidamente doutrinadas pela propaganda maciça, implore por esta ordem paternalista que resolverá supostamente os problemas do mundo atual. Crise financeira de 2008, guerras internacionais, catástrofes humanitárias, conflitos económicos e sociais, pandemias, imigração em massa, etc. Em linhas simples, pode-se dizer que a nova ordem mundial é constituída por três grandes grupos ou organizações históricas, que, no fundo, são os verdadeiros decisores mundiais, os verdadeiros donos disto tudo. Maçonaria, Illuminati, Grupo Bilderberg. Poderíamos aprofundar o que consiste cada um, mas isto dariam livros e livros sobre a matéria, eles já o existem, e individualmente qualquer um de nós aqui presentes nesta conferência poderá depois pesquisar um pouco mais. Enquadrando o tema e a conferência, para o Partido Nacionalista Ergt, a nação é uma realidade concreta, natural e histórica, anterior e superior aos elementos que a compõem. Ela constitui um património físico, cultural, lentamente construído através dos séculos pelos esforços e sacrifícios de uma longa sucessão de gerações que partilham o mesmo sangue, as mesmas raízes e o mesmo destino. Ela é a terra e a paisagem, os campos, as aldeias e as cidades, as igrejas e os cemitérios, as fábricas e os museus, a religião e os costumes, a língua e a literatura, a história e as tradições, a arte, a técnica, a ciência, etc. Ela é tudo o que fomos, somos e queremos ser. Ela é a nossa essência e obra coletiva. É nela que encontramos os meios privilegiados
para a nossa própria proteção e realização. A nação, cuja célula base é a família, é um todo contínuo, um corpo de solidariedade horizontal entre os seus membros atuais e vertical, entre a geração presente, as passadas e as vindouras. Não é propriedade de um grupo, nem mesmo de uma geração, mas sim uma herança sagrada que nos impõe, como usufruários, o dever igualmente sagrado de a conservar, a aumentar e a transmitir às gerações que estão por vir, família de famílias. A nação é um organismo vivo, constituído por elementos e órgãos diversos, os quais, ordenados com base na complementariedade e na solidariedade, atuam para a unidade e o bem-estar do todo. Hoje, vive-se em passo acelerado o estabelecimento da nova ordem mundial, de um sistema global, financeiro, de governação única, que, para se impor, precisa absolutamente de desmantelar os valores fundamentais da sociedade, que até aos tempos modernos as tem norteado. Nação, família, religião, o cristianismo, pois é a base da nossa civilização ocidental, a propriedade privada, a moral, a ética, etc. Importa, pois, substituí-los por uma sociedade sem princípios culturais, sem dignidade, sem liberdade, sem justiça. No fundo, uma sociedade sem bases nem âncoras, desprovida de certezas, atormentada pelo medo e facilmente dependente de um grande irmão que cuidará dos nossos problemas. A nova ordem mundial é gerida por uma série de organizações secretas, discretas ou de fachadas, que decidem o futuro político, económico e social de todo o mundo, através de múltiplos organismos, como tentáculos de um polvo ou teia de aranha, que funciona de forma concertada para o mesmo fim mundialista, tais como o FMI, o Banco Mundial, a Reserva Federal, a Organização Mundial do Comércio, a Câmara Internacional do Comércio, o Fórum Económico Mundial de Davos, a Comissão Trilateral, Grupo Bilderberg, ONU, União Europeia, entre outros. Estas e outras entidades estão sob o comando das famílias que dominam toda a economia mundial e, consequentemente, todas as políticas e agendas mundiais, os verdadeiros donos disto tudo. Rockefellers, os Morgan, os Saud, os Rothschild, os Windsor, os Bush, os Gates e os Soros. Estas organizações aplicam as suas deliberações a todos os níveis da sociedade, de forma dissimulada ou agressiva, através de organizações mundiais, dos governos nacionais, das ONGs e da comunicação social. Quem tem o dinheiro tem o poder, meus amigos, e não há almoços grátis na política. Relembramos que todos os primeiros ministros em Portugal, pós 25 de Abril, bem como os grandes decisores económicos e sociais, foram todos previamente à reunião do grupo Bilderberg, mesmo antes de serem eleitos ou apresentados para esses ditos cargos essenciais, pela mão de Francisco Pinto Balsemão, membro permanente português deste referido grupo, para um verdadeiro beijamão e receber as devidas instruções. Economicamente, são implementadas reformas macroeconómicas e de transação comercial sob supervisão do FMI e a Organização Mundial do Comércio, de forma a recolonização dos países através do poder político, económico e uma guerra dissimulada de forças de mercado. A aplicação brutal de reformas económicas, abrindo caminho para o domínio pelos bancos e empresas multinacionais, dominando os mercados, os fornecedores, os preços, a prestação de serviços, à custa da destruição das economias locais e nacionais. Assim, a nova ordem mundial consegue, com os rápidos avanços tecnológicos, desmantelar as economias dos Estados-nação e, consequentemente, promover o crescimento da pobreza económica, moral e intelectual das pessoas, criando dependências materiais, o ter para ser feliz, e anulando os valores ancestrais com o forçar de um pensamento único, pela propaganda avassaladora que define o politicamente correto, e o anular do pensamento crítico, com a rotulagem de ódio a qualquer tentativa
de reação ao rumo imparável da história, tal como eles querem escrever. As políticas mundialistas precisam efetivamente de empobrecer as populações, económica e moralmente, para as ter totalmente controladas e dependentes. Recorrem assim ao forjar de acontecimentos e de agendas para atingir os fins a que se propõem, tendo por consequência o aumento brutal do desemprego ou o emprego dignamente remunerado, causado pela excessiva produção automatizada e pela oferta de mão de obra escrava da imigração, a redução do poder de compra, por exemplo, com a inflação ou o racionamento, e o desgaste do mercado de trabalho, o fardo fiscal para quem trabalha e produz riqueza, produtos mais caros, menos investimento na criação de riqueza, mais carga fiscal singular e coletiva. Ao mesmo tempo que os grandes lobbies, os grandes grupos económicos deste grande tentáculo do povo que é a nova ordem mundial, aumentam os seus lucros de forma obscena. É estranho, não é? Fazem parte desta nova ordem mundial os movimentos migratórios, em massa, a segregação social, a promoção do racismo e do conflito étnico, semeados com a aplicação do Plano Calegari, parte importante da nova ordem mundial e da Agenda 2030. Assim como o desaparecimento dos direitos e garantias individuais, bem patentes neste ensaio da obrigatoriedade da vacinação contra a Covid, ou nas políticas de austeridade da Troika, que atacaram o bem-estar das pessoas, transferindo o ónus económico do pagamento da dívida dos governos corruptos para famílias, reformados, trabalhadores, pequenos e médios empresários, esmagando-os com os impostos, com a redução dos direitos, enquanto se vendiam empresas públicas essenciais à nossa soberania ao desbarato. Tais empresas públicas, estratégicas, deficitárias nas mãos de governos corruptos e traidores, passaram a gerar lucros fabulosos nas mãos destes grupos apátridas, das multinacionais ou potências estrangeiras. Estamos assim perante o empobrecimento sistemático de uma nação e da maioria da sua população, tornando-nos cada vez mais dependentes e obedientes a quem dá migalhas. Todos estes sinais, que não se tratam de teorias, têm de ser expostos, têm de ser denunciados, para quem queira ler com pensamento livre e crítico. A nova ordem mundial, para se impor, estimula, provoca, financia os dois lados de qualquer conflito, seja ele bélico, social, eleitoral, cultural, etc. E, claro, colhe os dividendos, independentemente do lado vencedor. Neste jogo de faz de conta, a versão oficial, simplista e politicamente correta dos fatos, da história, convence a maioria da população, cada vez mais submissa e dependente. Por seu turno, países, famílias e pessoas entregam voluntariamente a sua riqueza, as suas reservas morais, a uma oligarquia cada vez mais robusta, que, por sua vez, tritura as sociedades numa amálgama sem referências, sem poder e sem pensamento. A desigualdade socioeconómica gerada entre os contribuintes ou os subsidio-dependentes e os grandes grupos de capital e oligarquias económicas e sociais criam um fosso crescente entre a acumulação de riqueza do poder perverso destes últimos e a redução à condição de escravos modernos dos primeiros. A nível de países, cria-se uma dívida soberana castradora da independência real dos Estados-nação, subjugando-os aos conglomerados económicos e políticos. Agrava-se assim o desmantelamento dos Estados-nação, destruindo o Estado Social, a sua economia, a sociedade contributiva, promovendo a desindexação dos salários e reformas à inflação, o emprego a tempo parcial e precário, as reformas antecipadas e com perda de poder de compra, a imposição de cortes salariais ou o aumento brutal dos impostos. Tudo isto está programado há muitos anos, faz parte da Agenda 2030 da nova ordem mundial. Outro fato fundamental para o estabelecimento de um governo global é a promoção da imigração invasora, de políticas de portas abertas, sem controle nem rigor, e que leva à desvalorização da mão de obra e à imigração de nacionais, à redução real de salários e à atualização dos direitos e garantias dos trabalhadores nacionais. Além de promover as injustiças sociais através da discriminação positiva feita a imigrantes
e consequente atribuição de privilégios e direitos sociais sem qualquer rigor ou obrigações, gera tensões sociais e faz crescer um sentimento de racista que não tinha o porquê de existir. O escancarado de fronteiras, os acordos de Schengen e o Pacto Global para a Imigração são exemplos claros de medidas pensadas ou abrigo de objetivos globalistas e multiculturais, deixando a nossa Europa e suas pátrias à mercê de uma imigração invasora, da criminalidade crescente e da ameaça à nossa matriz civilizacional. Por parte das empresas, estamos a falar dos grandes grupos económicos que acumulam riqueza, controlam e financiam o poder das decisões políticas e promovem a legislação que quase os isenta da sua riqueza acumulada. Minimizam os custos de trabalho e produção a nível mundial. Especulam as transações, as crises financeiras, gerando ainda mais lucros insultuosos. Desviam os bens essenciais para proveito próprio e a criação de bens de luxo, enquanto os mesmos esgotam para acesso ao público geral. Não teremos nada e seremos felizes. Lembram-se? Todas estas agendas em voga, de ataque sistemático aos pilares em que se fundamenta a nossa civilização, seja a família, a religião cristã, a identidade, os valores da vida, da tradição, da cultura, até mesmo da biologia, contribuem para gerar o caos social e retirar às pessoas certezas e valores pelas quais lutar e resistir. A par destas grandes agendas do medo, catastróficas, como os do clima, da saúde ou das energias, contribuem para maniatar e empobrecer países, empresas, através de rígidas leis. E depois, claro, a comunicação social é engajada a quem lhe paga mais, assim como na educação. Faz a conveniente doutrinação das massas. E leis internacionais e nacionais que tratam de perseguir, punir quem se recusa a aceitar o estabelecimento deste totalitarismo mundial. Todas estas agendas de fundo, interligadas entre si, servem de pretexto para a imposição de medidas que pura e simplesmente aniquilam países, empresas, famílias, propriedade e, em última análise, a liberdade e a própria dignidade do ser humano. O próximo grande passo será o da digitalização. As pessoas deixarão de ter o dinheiro em papel e de ter propriedade. O controle individual e a falta de liberdade vão atingir um extremo, como peças de uma máquina, escravos de um todo-poderoso mundial. Expostas estas linhas gerais de forma simples e prática, dá para perceber o plano para este grande reset mundial que configura a Agenda 2030. O partido ergue-te como partido político nacionalista que o é, o único que existe e resiste em Portugal, nunca se tem cansado, ao longo de 2 décadas, de denunciar aquilo que começa a ser por demais evidente nestas políticas e planos globalistas. Sempre alertámos para os perigos das agendas destruidoras da nossa nação, da Europa e da nossa civilização. Sempre nos chamaram de radicais, de retrógrados, isolacionistas, teóricos da conspiração e outro tipo de piropos. Mas a verdade é que todo o tempo veio mostrar e provar que temos razão. Estamos conscientes de cumprir o nosso dever, de dizer sempre a verdade, mesmo quando a maioria não é capaz de a entender. Só existe um antídoto, uma alternativa aos rumos da aniquilação civilizacional, nacionalismo. Este será o arauto de uma nova era, considerando que é fundamental emendar desde já o rumo para a catástrofe, antes que seja tarde demais. Felizmente, cada vez mais gente sente esta triste realidade e se ergue para um novo amanhecer. Muito obrigado a todos. Passo para ti, Maria. Boa noite a todos aqueles que eu não cumprimentei. Vamos passar à segunda fase desta conferência. Não sei se alguém quer começar. Maria, se ninguém começa,
Eu vou dar assim o exemplo. Primeiro, cumprimentar todos os que chegaram, entretanto, e ninguém me leva a mal, por favor, não consigo visualizar todos, mas não posso deixar de cumprimentar de modo muito particular a Sara, que está no Recife, que é brasileira e que sempre é das pessoas que mais põe gostos em tudo nas nossas páginas. E isto só para demonstrar mais uma vez que os nacionalistas não são isolacionistas, nem são contra o estrangeiro. Não, apenas os nacionalistas defendem aquilo que é o... Eu já não digo normal, porque normal significa norma, e hoje em dia a norma é ser-se anormal para os tempos antigos. Mas os nacionalistas são aquilo que é o natural, de acordo com a natureza das coisas. E por isso haverá pessoas, se não querem o termo nacionalista, mas pelo menos pessoas tradicionalistas em todas as nações, e essas de facto cada vez se vão erguendo e agigantando contra estes ataques que, como disse o Bruno e muito bem, não se trata de teorias, nós não estamos aqui a fazer ficção, embora possa ser legítimo haver teorias, mas não se trata disso. Tratam-se de factos, estão à vista. Qualquer pessoa que olhe com olhos atentos para o que se tem passado no mundo, sobretudo desde a Segunda Guerra Mundial, percebe perfeitamente que cada vez mais se está a retirar, a esvaziar a essência das nações, da religião católica, e é preciso que se aqui, quando se ataca a religião, não é ao acaso, é a religião católica, que é pilar da civilização ocidental, ataca-se a família, ataca-se o pequeno comércio, a pequena indústria, as pequenas e médias empresas, está-se a fragilizar tudo isso com um objetivo claríssimo. Pessoas que já não tenham valores nem referências pelos quais lutar e pessoas que já não tenham capacidade material tornam-se totalmente dependentes, incapazes de qualquer defesa. Isso é por demais evidente. Bom, e depois, a par disso, toda esta construção mundialista, globalizadora, que visa um mundo sem fronteiras nem bandeiras, um mundo multicultural, que é uma amálgama autêntica, eles para isso, e muito bem, há muito tempo ganharam a guerra cultural. Há bocadinho veio um comentário que a imprensa está na mão da esquerda. Realmente, a esquerda, financiada pelo liberalismo mundial, que é preciso ver que esquerda e liberais andam de mãos dadas, com um objetivo comum, e desse modo, o trabalho avassalador, por um lado, da educação, da universidade e da comunicação social, causa danos gravíssimos, porque a verdade é que a maioria das pessoas, em qualquer parte, seja em Portugal, no Brasil, na Europa, em qualquer parte, a maior parte das pessoas está totalmente narcotizada, está submissa, está obediente. É absolutamente incrível ver-se como é que as pessoas se sujeitam a tudo, perdem as suas liberdades e ainda agradecem. Bom, nada disto é por acaso. Os sinais estão todos aí. Quando as pessoas falam em George Orwell, na sua obra 1984, ai sim senhor, espantoso, visionário, tal e tal, está tudo à vista. E não acham, e muita gente não acredita nisso, chamam teoria da conspiração. Portanto, o nosso papel, como disse o Bruno, é continuarmos a denunciar, manter o dever de dizer sempre a verdade. Não vamos à caça de votos, infelizmente a vida na sociedade não é justa, é injusta, mas isso não nos tira razão nem valor, e nós continuamos sempre a dizer aquilo que entendemos ser a verdade, e enquanto existir um punhado de pessoas, e esse punhado vai crescendo, de pessoas determinadas, com consciência nacional, com consciência da família, com consciência da própria natureza, da própria biologia que está sob ataque com as agendas LGBT e por aí fora, enquanto houver esse punhado de pessoas conscientes, eu não tenho dúvidas que podemos estar a assistir ao fim de uma era de caos, mas alguma coisa vai renascer. E esse renascimento será pela nossa mão.
porque o resto será apenas caos. Porque isto vai ser insustentável. Por muito que possamos vir a sofrer, e viremos, por causa do mundialismo, isto vai renascer. Bom, é assim que eu penso. Ana, permite-me só complementar o que o José teve a dizer, antes de passares à próxima pessoa. Como o José dizia bem, o que sempre as pessoas tinham a mania ou nos atiravam a cara de teóricos da conspiração e todos os outros piropos, como disse há bocado, vem mostrar que realmente temos razão. Nós percebíamos e conseguimos desmantelar toda esta estrutura, toda esta política, e com o tempo, um bocado ao estilo de ficção científica, o que há 50 anos era ficção científica, hoje é possível, na política e na economia, o que também está a acontecer no nosso caso. O que nós denunciamos há 20 anos, e já ando aqui neste partido há 20 anos, e há 20 anos que nós denunciamos estas políticas, estas agendas, e o caminho destruidor e a inclusão social e económica para a qual Portugal estava a caminhar, infelizmente, por assim dizer, entre aspas, o tempo vai mostrar que temos razão. E desmistificando um pouco o que é o ser nacionalista, infelizmente, pela lavagem cerebral que o sistema e que os média fazem, controlados por estas organizações, o nacionalista não odeia ninguém, nem as outras raças, nem as outras nacionalidades. O nacionalista é aquele que ama a sua família, que é a sua nação, não por ser melhor ou superior às outras, mas porque é a nossa. Nós amamos a nossa família acima dos outros. E é o respeito entre as famílias que o nacionalismo defende. Eu não imponho a minha família, a minha ideia aos outros. Eu tenho a minha, eu amo a minha acima de todas e respeito todas as outras. Eu não pretendo a subjugação dos outros. Isto é ser nacionalista. É amar a nação, que é a minha família transversal, em relação, não contra os outros, mas a minha acima de tudo. Ok, obrigada, Bruno, por mais esta conclusão. E eu quero deixar aqui uma pequena frase que vos vai lembrar várias vezes na vossa vida, não sei se alguém alguma vez ouviu, mas eu vou citar: cada época é salva por um punhado de pessoas que têm a coragem de não serem atuais. Portanto, isto faz muito sentido. Não temos que ser atuais, não temos que ser iguais, não temos que ir na mesma onda. Eu acho que temos que dizer o mesmo que o Bruno diz, que é ter orgulho na nossa cultura, nas nossas gentes, e não ir em ideologias externas que nos querem aniquilar como pessoas e que passamos de futuro a ser robôs. É isto que eles querem e pronto. E se calhar entender um bocadinho o estado a que chegamos e tentar perceber e tentar ir à procura porque é que a gente chegou a este estado, faz parte das pessoas que não querem entrar nestes jogos desta nova ordem, que eu achava que não era, mas que infelizmente é. Agora passo a palavra ao Jorge, vou-lhe colocar aqui o som. Portanto, acima de tudo, primeiro para dizer que foi um bom texto que o Bruno escreveu e teve a oportunidade de partilhar connosco. Obrigado. Adorei, realmente, e é aquilo que eu penso, tudo. E deixei aí um link portanto, de um breve texto que eu escrevi sobre o tema. Portanto, se alguém quiser, pode ir lá a esse link aí no chat e baixar e ler o que eu escrevi. No entanto, poderei também dizer algumas passagens desse texto em que realmente é basicamente o resumo do que o Bruno nos explicou aqui, mas pronto, queria referir aqui uma situação que me aconteceu em 1991, em que, portanto, eu na altura até estava noutro partido que não esse, andei aí um bocadinho enganado, né, toda a gente. Pronto. E no ano de 1991 eu estava num partido que é o Partido Social Democrata,
depois de ter passado pela juventude centrista, e na altura, numa referida campanha de 1991 para a reeleição de um ex-presidente, e tive a particularidade, desculpe, de ter uma conversa com o professor Adriano Moreira, que tinha uma causa tanto similar à minha em relação à minha terra natal. E então tive a particularidade de falar com ele, e ele, a dada altura, disse-me: mas Cabinda terá de ser discutido porque é um território que tem tudo para ser uma nação independente, porque o poder nas nações serão os seus recursos naturais e imateriais, e eles não podem ficar à disposição de vontades políticas, mas sim do povo, porque se as vontades políticas prevalecerem, eles irão usar isto para se perpetuarem no poder, influenciando, condicionando, congregando, e vencerão o poder do povo, obtendo lucro e proveitos para eles próprios. Portanto, isto foi uma frase que agora encaixa precisamente nos poderes instaurados a nível mundial. Portanto, eles através dos bens materiais e naturais, têm tentado subjugar o povo, a população mundial. Portanto, o resultado disso é que eles enriquecem-se à base da escravidão da população. Portanto, tudo isso tem um objetivo, é o controlo total da população mundial, e inclusive eles estão a atacar tanto os pontos mais frágeis do ser humano, que é o medo, através de quê? Da doença, da guerra e da fome. Portanto, são três pilares que o ser humano fica apavorado. Portanto, e eles estão a conseguir com isso. Portanto, a doença é o que vemos há uns anos para cá, desde que existiu a indústria farmacêutica, eles têm criado problemas à população mundial. Começou com os Rockefellers. Portanto, ele era um gajo ligado ao petróleo, mas, entretanto, depois passou automaticamente para o lado da saúde, e sabemos bem o que é que depois fez em relação à febre amarela em África. Também temos outro caso agora recentemente do Bill Gates, que é um indivíduo que estava relacionado com as tecnologias, portanto a Microsoft, não sei o quê, e entretanto passa para o lado da saúde também. Portanto, ele é dono de uma fundação, Melinda Gates, né? E que tem feito o que tem feito com as vacinas, né? Portanto, ele próprio confessa-se dessa situação. E ele próprio preveu, entre aspas, toda essa pandemia que aconteceu agora, né? E até os prazos em que a vacina iria sair. Portanto, ele sabe tudo. Portanto, eles são os profetas. Portanto, eles sabem bem o que é que estão a fazer, né? Portanto, e depois temos a agenda marxista para acabar com isto. Portanto, o objetivo é mesmo esse, a escravidão do futuro. Portanto, era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Obrigado, Jorge. Sara? Estão a ouvir? Eu vou me apresentar porque vocês não me conhecem. Eu sou advogada em Recife. Eu tenho dupla nacionalidade porque eu vivi muitos anos em Portugal. Eu sou advogada, inclusive, em Lisboa. E aqui também exerço advocacia. E esse assunto que estamos tratando hoje é um assunto que me interessa, porque eu já venho percebendo há alguns anos que havia esse tipo de manipulação, e a pandemia do Covid, a fraudemia do Covid, né? Ela veio realmente expor, colocou realmente às claras que havia uma fraude em tudo isso, né? Havia um domínio que se queria estabelecer. Todos esses partidos aqui no Brasil, vocês devem já conhecer Bolsonaro, né? Ele é 24 horas, 7 dias por semana, ele é atacado perenemente. Eu não sei como é que aquele homem resiste. Todos os tipos de insultos, genocida, contra os LGBT, não sei o que, tudo ele é perseguido todo o tempo.
Nós que queremos, somos patriotas, nós gostamos da nossa pátria, nós queremos preservar a nossa pátria, é uma questão de preservar a nossa autodeterminação, a nossa soberania, que estão querendo destruir, porque agora é uma destruição de tudo, é o reset, né? Querem destruir o direito, né? Não sei aí em Portugal como é que está, mas aqui o direito, assim, todos os princípios de direito penal, os princípios de direito civil, os princípios de direito de família, nada, está tudo sendo desmoronado, tudo sendo, acabam com tudo. Famílias que podem ser feitas com o pai com a filha, a mãe com a filha, são coisas perfeitamente absurdas, nunca vistas, nunca inimagináveis mesmo. Então, realmente são coisas que a gente deve, eu acho que o caminho é muito, a gente lê bastante, eu leio muito, tento me informar muito sobre todos os assuntos que estão relacionados com isso, drogas, socialismo, religião, tudo a gente deve se informar para a gente estar muito seguro quando eles vêm nos insultar com esse tipo de coisas. Hoje em dia, eu em discussões assim, com essas pessoas, eles acabam por me insultar, né? Me chamam de nazista, de não sei o quê, porque eles não têm, quando a gente está bem seguro das coisas, as pessoas não têm como refutar aquilo que a gente fala, porque essas pessoas que repetem tudo isso, né, que se dizem por aí, eles não têm conhecimento, eles apenas repetem coisas porque eles se identificam de alguma forma com aquilo, houve uma lavagem cerebral, todos os dias na televisão, as mídias estão sempre repetindo, e as pessoas simplesmente ouvem, se identificam com aquilo e não sabem nem de onde é que vem. Então, quando a gente tem uma segurança, a gente consegue rebater muito, isso é muito importante. Eu me interessei pelo ERGT porque os meus amigos portugueses, depois que eu comecei a me demonstrar como bolsonarista, né, eu dissemino muitas mensagens dos bolsonaristas, enfim, eu sou assim bastante entusiasta, e os meus amigos portugueses, alguns se afastaram de mim, né, porque eu acho que aí em Portugal eles falam muito mal do Bolsonaro. Então as pessoas não sabem, as pessoas pensam que realmente é uma pessoa má, é uma pessoa, um genocida, etc. E eu fico com muita pena, porque eu amo Portugal, é a minha segunda pátria, eu tenho nacionalidade portuguesa, inclusive. E eu gostaria de ter um Bolsonaro também aí, né? Porque, meu Deus, está sendo assim, muito destruído com relação ao tempo em que eu morei aí. Eu fico muito triste de ver isso tudo. O Jorge falou de Cabinda. Aqui no Brasil também é uma tentativa de dominarem a Amazônia, de internacionalizarem a Amazônia. Isso é feito através de ONGs que estão sendo instaladas lá há muitos anos, há mais de 20 anos, 30 anos que estão sendo instaladas ONGs, há mais de 100 mil ONGs na Amazônia. E são países estrangeiros que, com essa desculpa, não, vamos proteger os índios, vamos dar esses índios, eles querem, inclusive, aumentar a área de proteção aos índios, que é uma coisa absurda, que isso iria inviabilizar o agronegócio, porque nós produzimos muitos alimentos, atualmente, pelo menos é o que se diz, nós estamos alimentando o mundo, o Brasil está alimentando o mundo. Esses esquerdistas, né, eles estão querendo aumentar a área de proteção aos indígenas. Isso vai ser um desafio do novo governo Bolsonaro. E o objetivo é simplesmente, ao internacionalizar, é como se eles tivessem uma soberania dentro do país. E quem vai tomar conta não são os índios, com certeza, né? Vai ser os países, a Noruega, a França, os Estados Unidos, o Canadá, são esses países que estão mais aqui dentro. O que mais que eu queria falar? É exatamente aquilo que eu falei durante a apresentação, que é as ONGs, uma máscara falsa da nova ordem mundial que faz tudo isso. No fundo, não são as ONGs, é a nova ordem mundial que está a fazer isso. Retirando os recursos naturais, controlando os recursos naturais do Brasil, neste caso do Brasil, que é o exemplo que está a dar, manipulando as populações e a opinião pública com meias verdades científicas para fazer exatamente o que eu disse mais tarde. Isso. Recolher, aproveitar, explorar os recursos naturais das nações, retirá-las do país, das populações locais e nacionais, para o luxo e para elas próprias. Exatamente. Exatamente o que eu falei.
Isso. E uma outra forma também que está sendo usada para o domínio pelos comunistas, porque o Jorge falou que tinha começado depois do desfacelamento da União Soviética, mas isso é muito antigo, vem de Lenin, é a Internacional Socialista, é promover o socialismo a nível internacional. Lenin foi financiado já pelos Rothschild naquela época, porque é tudo a mesma laia. E uma maneira que eles têm é através também das drogas. Foram os comunistas, na época, os países que eram ligados à União Soviética, foram eles que criaram as drogas e disseminaram. Eles querem dizer que é a demanda, são as pessoas que querem consumir. Não, mas é a oferta que provocou a demanda. Foram eles que introduziram e eles dominaram. Tem países que estão totalmente dominados. Aqui no Brasil, por exemplo, o Rio de Janeiro é uma cidade totalmente dominada pelo narcotráfico. Então, mas o Brasil ainda não está muito, mas, enfim, eles são muito, muito fortes. Isso é uma maneira também de dominar sem dar um tiro, né? Ok, não sei se mais alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Sim? Bem, eu não quero alongar-me, vou ser sucinto. Obviamente o ERG sempre foi, na altura chamava-se PNR, e viu em Bolsonaro um guerreiro pelo Ocidente, dos valores ocidentais, e por isso é que ele está sob ataque cerrado. Eu não queria desviar o tema do mundialismo, da nova ordem mundial, mas isto tem que ver porque é que ele, tal como Trump, estava sob ataque cerrado, porque são obstáculos poderosos, fortes. Não estamos a falar de um paísinho fraquinho, estamos a falar de nações poderosíssimas, como os Estados Unidos e como o Brasil. E por isso é evidente que toda a comunicação social ocidental os diaboliza. Aqui é evidente que se passa isso. Promovem o Lula, um ladrão, um corrupto, um comunista, marxista. Isso nós já sabemos o que é que a casa gasta. E referiu a questão da Amazónia, é paradigmático do ataque que é feito às nações, às soberanias, pelos grandes interesses inconfessáveis, aliás, cada vez mais à cara podre da nova ordem mundial. E esse ataque à Amazónia vai também em paralelo com o ataque que é feito à própria propriedade privada. Quer dizer, eles querem esvaziar as nações, as famílias, as empresas de todo e qualquer poder mínimo que tenham. E qualquer dia vamos ser todos peças de uma máquina descartáveis, e quando vier a era de digitalização, em que as pessoas não tenham mais acesso a dinheiro de papel, qualquer pessoa que seja incómoda fica com todos os seus bens congelados, ela é apagada, e é assim que vai acontecer. As pessoas, para viverem como escravos, vão ter que andar a comer na mão dos donos disto tudo e a mendigar por isso. É bom que as pessoas abram os olhos enquanto é tempo e que percebam que só as nações, a afirmação, portanto, dos nacionalistas, só isso é que pode recuperar a própria essência social da sociedade sã. E pronto, era só isso que eu queria. Muito obrigado. Queria só acrescentar uma coisinha muito rápida. Em relação a esta agenda e em transversalidade àquilo que o Zé acabou de dizer, o próximo passo, e já se começa a ver um pouco em algumas notícias do dia a dia, é a institucionalização das crianças. Ou seja, o Estado passa a ser, entre aspas, o dono das crianças, dos filhos, também em arrasto com a agenda LGBT, com o marxismo cultural e com esta destruição da justiça social, em que os pais fazem os filhos, por assim dizer, mas é o Estado o verdadeiro dono das crianças, e os filhos é que decidem o seu próprio destino. Já vimos várias vezes, por exemplo, o Bloco de Esquerda a propor que, por exemplo, uma criança menor com 14, 15 ou 16 anos que queira mudar de sexo e que os pais não aceitam, a criança tenha o direito a processar os pais. Passam a ser os filhos e o Estado os donos e os decisores dos filhos, e não os pais, que têm o verdadeiro papel de educar, de formar os seus próprios filhos.
Tenham atenção, esta faz parte também da Agenda 2030, faz parte daquilo que está sempre implementado pela nova ordem mundial, e só os nacionalistas, só os nossos valores, só nós combatemos tudo isto. E apelo a todos, aqueles que estão aqui presentes e que nos queiram acompanhar e seguir, que nos sigam, que nos contactem, façam parte de todo este movimento que combate esta nova ordem mundial. Porque podemos sempre pensar, e às vezes, porque eu sou eu, ou é só mais 2 ou 3, todos juntos, 1 mais 1 seremos 2, 2 mais 2 seremos 4, e todos juntos, um passo de cada vez, sempre de uma forma positiva, poderemos sim mudar o mundo. É preciso ser resiliente, combativo, corajoso, e nunca se curvar perante este inimigo. E com isto termino, e agradeço a todos aqueles que estiveram presentes, para todos aqueles que participaram, e peço também que nos contactem com ideias e que partilhem as nossas ideias e nos façam chegar outro tipo de temas que queiram ver abordados aqui. Obrigado, passo-te a ti, Maria. Ok, obrigado, Bruno. E que nos ajudem, não é? E que não deixem Exatamente. que isto fique só por conferências virtuais, e que se juntem e que queiram um futuro diferente para os filhos, para os seus descendentes. Não sei se mais alguém... Não percebi. Diz. Estava a dizer que precisamos de mais ação, mais atividade e menos conversa. As pessoas têm que agir e não falar só. Não há outra forma. A gente vir aqui não chega. Queremos que o futuro das nossas crianças sejam com mais segurança, com mais valores e com a transmissão da nossa cultura. Não sei se mais alguém quer acrescentar alguma coisa, se não, vou dar a conferência por terminada e agradecer a vossa participação e a vossa presença hoje.